Bem, boa noite, meus amigos. Ahm, Vou aqui fazer o comentário sobre o rescaldo do jogo europeu. Ahm, eu diria que mais do que o jogo europeu, é o momento que é relevante. Eu não tenho feito muitos rescaldos de jogos esta temporada, por ser uma temporada que penso que tem havido mais problemas internos dentro do Sporting. Outra vez a fazer lembrar um bocadinho a época 19-20. Me parece que andámos a voltar para trás no tempo. Supostamente num clube que deveria estar num processo de evolução em relação aos erros do passado, de um passado recente. Parece que constantemente gostamos de relembrar que somos um clube sofredor, que somos um clube que tem um clube de fãs de dar tiros nos pés e ultimamente este início de época tem sido uma constante prova disso. Um clube bipolar, literalmente. Um clube que ao nível dos resultados é bipolar e ao nível do que acontece internamente dentro do clube, também comprova essa instabilidade que o clube vive esta temporada. Isto arrasta-se desde a pré-temporada, em que os resultados logo aí não apareceram, em que as aquisições, o Sporting, o que é que se viu? Viu-se perdas de jogadores absolutamente determinantes, viu-se a entrada de jogadores que não compensaram as perdas, não demonstraram até hoje o nível dos jogadores que saíram e, portanto, o Sporting não podia ficar pior, aliás, não podia ficar melhor, só poderia piorar em relação ao nível apresentado nas duas épocas anteriores. E ainda assim, o que tem safado um bocadinho mais esta temporada tem sido, apesar de tudo, a nossa competência, alguma competência, pode-se falar assim, europeia, que temos tido, à exceção dos jogos com o Marselha. Nós, à quinta jornada, temos 7 pontos e temos a possibilidade de fazer uma vitória em casa na última jornada e terminarmos este grupo com 10 pontos. O que acaba até por ser uma classificação na fase de grupos melhor do que a da época passada. Acabamos por permitir menos derrotas que na época passada, e eu acho que isso também por si só, por outro lado, já demonstra alguma evolução, embora o ano passado tivéssemos caído num grupo que se calhar era um pouco mais acessível do que este, aliás, mais difícil do que este, com o Borussia Dortmund e o Ajax. E o Ajax não é o Ajax deste ano, é o Ajax do Ten Hag, uma equipa com identidade, com outro perfil de jogo e com muito mais qualidade, tanto em organização defensiva como ofensiva. Posto isto, esta fase de introdução, que eu acho que era pertinente e importante de a fazer agora, eu acho que por isso é que eu decido fazer este vídeo hoje, neste timing, a seguir ao que nós acabámos por fazer em Londres, num jogo europeu, onde estava muita coisa em jogo. Sabíamos que uma derrota nossa nesta partida deixava-nos numa situação extremamente complexa. 3 derrotas seguidas, era quase o caminho inverso ao que fizemos no ano passado, não é? Que depois das primeiras 2 derrotas tivemos 3 vitórias seguidas e aí carimbámos logo a passagem. Aproveitámos os 2 jogos com o Besiktas, a equipa mais fraca do grupo, e depois surpreendemos o Dortmund na nossa casa. O Dortmund sem o Haaland nessa altura. E este ano arriscámos-nos a fazer exatamente o caminho inverso, porque sabíamos que o jogo em Londres com o Tottenham era um jogo de tripla. Portanto, podíamos surpreender e vencer com a nossa estratégia e com a nossa competência, mas também podíamos ter perdido o jogo. E a verdade é que
não fosse ali por milímetros e pela atuação do VAR, o Sporting, se não houvesse VAR, teria perdido este jogo no último minuto, com um erro que é, eu acho que alguns jogadores que nós temos no nosso plantel ainda não perceberam o que é a Champions League. E um deles é o Pedro Porro, do meu ponto de vista. Que, no último minuto, o árbitro deu 5, estávamos com 94 e 30 segundos. Pedro Porro tinha a bola controlada em cima da área do Tottenham. Decide fazer um remate quando tinha um colega ao lado direito a quem ele podia meter a bola e podíamos perder o resto do tempo. Corria a nosso favor, tínhamos a bola no nosso poder. Eram os jogadores do Tottenham que tinham que vir à procura dela. E tu literalmente fizeste uma borrada, disseste assim ao Tottenham, toma lá a bola e faça mais um contra-ataque, que ainda tem tempo. E este... Se isto fosse o Nazinho a fazer isto, ou o Mateus Fernandes, mas isto é o Pedro Porro, ok? É o Pedro Porro, que já esteve na Liga dos Campeões o ano passado e que foi tem sido um jogador importante para nós. Portanto, eu posso aqui falar dos falhanços do Nazinho, que é verdade que se ele tem convertido essas bolas muito perto do final do jogo, ainda quando estávamos a ganhar por 1-0, antes do lance da bola parada que dá o gol do Bentancur. O Sporting tinha ganho este jogo, é verdade. Mas se não podias ganhar, pelo menos não perder era fundamental, era essencial. Este jogo hoje não podias perder depois de 2 derrotas seguidas. E o Porro, aos 94,5, tem é que segurar a bola, não é rematar, porque ele dali não vai fazer golo dali. Naquele momento já muito dificilmente fazíamos golo, porque já não estávamos com esse chip. Aquelas 2 situações que tivemos quase de seguida e aquela bola do Fatal, as nossas situações ofensivas morreram aí. Okay? E essas foram as mais relevantes que tivemos na segunda parte. Porque a realidade é preciso dizer, o Sporting fez, do meu ponto de vista, 60 minutos de grande nível em Londres. Não vi, nem vejo muitas equipas ainda em Londres fazer o que o Sporting foi fazer. Claro que os arautos da desgraça do futebol português, quando é para elogiar o Benfica, até elogia o Benfica contra o Maccabi Haifa, o Sporting, aquilo que foi fazer a Londres, uma equipa que está a ganhar 1-0 em Londres, que já criou 3 ou 4 chances claras de golo, que tem 3 ou 4 jogadores num momento de forma sublime. Então o Ugarte ontem ali no meio campo, impressionante. Eu até estou espantado como é que o Ugarte não aparece no 11 da semana da Champions, porque ele faz uma exibição no meio campo que é inacreditável, não é? Que é inacreditável, porque nós não estamos a defrontar o Clube Bruges nem esta Juventus patética, estamos a defrontar o Tottenham, terceiro classificado da Premier League, ok? O Tottenham, terceiro classificado da Premier League, o Tottenham com o ataque foi o ataque que com o Pochettino foi à final da Liga dos Campeões, este ataque do Tottenham ontem, com o Son, o Kane e o Lucas Moura. O Lucas Moura foi quem eliminou o Ajax naquela meia-final da Champions com aquele gol a acabar. Não é? Naquele ano. Portanto, estamos a falar de um adversário que recentemente chegou à final da Champions. Isto não estamos aqui a... Isto não é uma brincadeira. Estamos a falar de um adversário que chegou à final da Champions e que tem sido uma equipa forte, uma equipa de top 5 da Liga Inglesa nos últimos anos. Uma equipa extremamente intensa, extremamente competitiva, que apanhou nos 2 jogos com o Sporting, particularmente, e agora nem estou aqui para meter Marselhas nem Frankfurts, porque eu acho que estas são as 2 equipas mais fortes do grupo. Depois podem extrapolar, podem dizer o que quiserem. É verdade que o Frankfurt está num melhor momento agora do que estava quando fomos lá ganhar na primeira jornada. Mas o Sporting, globalmente, e este Tottenham são as melhores equipas deste grupo. Ponto. Acabou. Nem há mais discussão a partir daí. Podem até nem ser as 2 a passar, porque este grupo tem sido muito equilibrado e as 2 tiveram vários deslizes que não eram normais. O Tottenham, por exemplo, vai a Marselha na última jornada, nos 2 jogos fora que teve antes, o Marselha não ganhou 1. Foi empatar a Alemanha 0-0, o Frankfurt, e em Alvalade perdeu 2-0. Portanto, o Tottenham fez 1 ponto fora de casa nesta Champions. Por isso é que eles queriam ganhar a todo o custo ontem ao Sporting, porque queriam fazer os tais 9 pontos que eu muitas das vezes falo aqui, os 9 pontos em casa,
que dão logo o apuramento. Porque depois um ponto na Alemanha que eles tinham feito, 10 pontos estão apurados. Agora, apanharam ontem pela frente com um Sporting muito competitivo e muito competente, com uma boa estratégia, que é preciso dizê-lo. O Ruben Amorim montou uma boa estratégia e nós, a meu ver, acabámos sendo superiores nos primeiros 45 minutos. E diria que até os primeiros 10 minutos da segunda parte também são globalmente positivos. Até quando o Tottenham começa a pressionar. A partir dali de uma determinada altura, o Tottenham precisava, porque o Tottenham na primeira parte, o primeiro remate enquadrado com a baliza é aos 38 minutos, uma jogada individual do Son. Lá está, é Son, Kane, Son. Ainda por cima não há Richarlison nestes últimos jogos e a equipa, do ponto de vista da criatividade, perde muito mais capacidade, aqueles movimentos de fora para dentro, um bocadinho como faz também o Antony, que é o outro jogador que este ano está na Primeira Liga e que o ano passado fazia muito isso contra o Sporting pelo Ajax, que é os movimentos habituais deste tipo de jogadores em diagonal, a vir de fora para dentro ou ir de dentro para fora, são jogadores muito fortes na exploração desse tipo de movimentos nos corredores. Eu acho que fez muita falta, tanto ele como o Dejan Kulusevski, que é um jogador internacional sueco, também com muita qualidade nesse tipo tem esse perfil de jogador. E o Tottenham, perdendo esses dois, não tem propriamente um jogador com um perfil aproximado desses. O Son é um gênio, é um jogador extraordinário, mas que esta temporada não tem estado ao mesmo nível de épocas anteriores. Eu penso também que o futebol ofensivo do Tottenham se ressente um pouco por isso. Aliás, eu acho que o Tottenham ontem não ia ganhando pelos dois, nem pelo Son nem pelo Kane. O Kane, ok, apareceu ali na área e fez aquele gol, mas o Kane teve quase desaparecido o resto do jogo todo. Quem levou esta equipa para a frente verdadeiramente foi a dupla de médios, que eu já estou farto de elogiar, que é Bentancur e o Højbjerg. O Højbjerg, para mim, é um dos jogadores a seguir neste próximo campeonato do mundo, que vai haver agora no Qatar. Porque é um médio do internacional dinamarquês, titular na Dinamarca. É um médio com uma capacidade tremenda. Pá. Fisicamente não perde quase uma bola. E nós também tínhamos o Ugarte, que também fez um jogo brutal. Acho que 3 dos melhores em campo ontem tiveram no meio campo. E depois, lá está, aquilo que o Tottenham não teve, que é um gajo de rasgos individuais, o Sporting teve. Na primeira parte foi Marcus Edwards, que realmente, sinceramente, eu nem sei se até mesmo neste Tottenham o Edwards não teria espaço. Porque eu olho bem para esta equipa hoje e quando não tem um jogador como estes, como o Kulusevski ou como o Richarlison, eu até acho que o Edwards, por exemplo, um Edwards até podia ser um jogador que podia ser preponderante numa equipa destas. Ele aparece, aliás, até inclusive na equipa da semana da Champions, e acho que é muito justamente porque ele é um jogador para este tipo de jogos. E é verdade que já houve aqui outros jogos durante a época em que eu acho que ele podia ter feito muito melhor. O Edwards, para mim, é um jogador que já podia ter muitos mais golos. Eu acho que falta-lhe melhorar esse aspecto, marcar mais golos e fazer mais assistências, melhorar os seus números, porque ele, em relação àquilo que ele dá à equipa, é muitíssimo. Durante os jogos, mesmo que ele não faça golos, ele desenvolve lances de grande qualidade. Ainda agora no jogo com o Casa Pia não marcou, mas foi muito importante naquele movimento combinativo com o Paulinho, que depois dá o pontapé de penalti, e a forma como ele se movimenta, como ele passa pelos jogadores adversários. É um jogador absolutamente excepcional, uma qualidade técnica muito acima da média. Já que o Tottenham na primeira volta em Alvalade, ele tem lá um lance no final da primeira parte que é extraordinário, que é revelador exatamente todo o talento e a qualidade deste futebolista. E portanto, eu acho que a primeira parte é muito Edwards, muito Ugarte e outra vez muito Nuno Santos. Nuno Santos está numa forma que é impressionante. E já agora acrescento aqui também Paulinho. Paulinho, nestes 2 jogos com o Casa Pia e com o Tottenham, foi muitíssimo importante. Reparem a forma como ele faz o gol contra o Casa Pia, no momento importantíssimo do jogo, ali à entrada para a segunda parte. Vai ali ao sítio onde apenas vai o ponta de lança. Eu tenho sido aqui muito crítico do Paulinho desde que foi contratado por 20 milhões ao Braga. Mas há alguns momentos no meio
de muitos momentos negativos e em que ele não tem sido o finalizador talvez que nós precisássemos. Por outro lado, em outros momentos ele tem sido importante. Apareceu no Dragão ano passado a fazer um belíssimo gol de cabeça no clássico que dá o 2-2 do campeonato e que nos podia ter dado a vitória. Esse gol que desbloqueou o jogo. Apareceu no jogo com o Benfica do ano passado na Luz, faz o 2-0 com um gesto técnico fabuloso no início de segunda parte, fazendo ali o 2-0, sendo outro momento muito importante em que Paulinho aparece. Um jogo que estávamos a perder na época passada com o Portimonense em casa 1-0 e que fizemos uma primeira parte horrível. O Paulinho aparece na segunda parte muito personalizado, faz 3 golos, sempre a aparecer no sítio certo do ponta de lança. E foi a primeira vez que ele teve uma taxa de sucesso num jogo quase que total. E depois, outros momentos já nesta temporada, com o Tottenham em casa ao minuto 90, ele entrou aos 80 e poucos, faz o cabeceamento, certeiro no pontapé de canto e desbloqueia um jogo que estava quase mais para empate do que outra coisa. E voltou a aparecer com o Casa Pia, muito importante outra vez, faz o gol de cabeça, aparece ali, mete ali a cabeça, onde muitos não metiam os pés. Nem o corpo, onde muitos nem sequer apareciam ali. E depois isso foi um gesto de certa forma à ponta de lança. É ele que está na jogada que dá o terceiro gol, o lance do penalti, é ele que mete a bola no... É ele que vem recuperar a bola e depois que mete a bola no Edwards, que ajuda a desenvolver a jogada. E ontem outra vez com o Tottenham, muito bem. A forma como ele baixa, vem quase à linha do meio campo e combina com o Edwards aquele movimento quando eles estão sob pressão, sob pressão de dois adversários. A forma como eles saem dali de uma cabine telefónica a desenvolver uma jogada de grande qualidade, de grande suplesse e depois o remate absolutamente colocadíssimo do Marcus Edwards. Mas isso depois já faz parte do pacote todo do jogador, da qualidade da execução e da capacidade que ele tem. Ele de fora da área também faz grandes golos, basta lembrar o ano passado em Guimarães faz um golo extraordinário, em casa com o Santa Clara também faz um golo fabuloso. Isso tem a ver com a capacidade que o Marcus Edwards tem de remate também colocado e de remate forte fora da grande área. Ele tem muita capacidade, tanto marca golos dentro da área como fora da grande área e desenvolve jogadas de grande qualidade. Eu acho que estes dois últimos jogos demonstraram um crescimento destes dois jogadores, o Edwards mais metidos no jogo da equipa, o Edwards e o Paulinho. E muito importante é equilibrar no meio campo, nos momentos em que a gente, na reação à perda da bola, o Manuel Ugarte, que tem sido um jogador que tem falhado em alguns momentos desta época, noutros jogos, porque muitas das vezes também está muito sozinho, não é? O Morita, por vezes, não tem a capacidade física para aguentar a intensidade dos adversários nos jogos. Por exemplo, nos Açores notou-se muito isso na segunda parte com o Santa Clara. Há jogos que nota-se, o Morita tem preponderância também em termos ofensivos, já marcou até 2 gols esta temporada, mas é um jogador que em termos defensivos, nas tarefas defensivas, por vezes nem sempre dá o melhor contributo, sobretudo quando a equipa não tem bola e nos momentos de reação à perda a equipa tem dificuldade e muitas das vezes é o Ugarte que fica quase com essa missão, tem que jogar por dois no meio campo. E eu penso que este jogo em Londres ele teve fortíssimo, penso que na segunda parte mais dificuldades, não só porque o adversário entrou no campo finalmente a dar alguma luta e a praticar futebol, porque o Tottenham também não podia continuar na segunda parte como esteve na primeira. E já se sabia, como uma grande equipa que é do futebol inglês e de um futebol de alta intensidade, de alto calibre, penso que fisicamente notou-se muito na segunda parte as perninhas a queixarem-se, não é? E acho que o lado físico desta equipa este ano tem sido também um dos pontos de discussão no clube, na vida do clube. Por outro lado,
Por outro lado, o Tottenham, houve ali 3 ou 4 jogadores que vieram claramente colocaram na segunda parte a intensidade a que estão habituados a jogar numa Premier League, quase todos os fins de semana. E eles tiveram uma reação na segunda parte com o Sporting um bocadinho semelhante ao que tiveram na segunda parte com o Newcastle. Com a diferença de que o Newcastle depois acaba por lhes fazer um segundo golo e o Sporting não fez. Nos momentos que teve na segunda parte para poder matar o Tottenham. E eu acho que o Sporting, muito sinceramente, podia ter perdido este jogo, mas eu acho que também podia ter ganho este jogo. Teve chances muito boas, quer na primeira parte, quer na segunda. E eu acho que podíamos ter estes últimos 2 jogos com o Casa Pia e com o Tottenham mostram exatamente isso. Uma equipa ineficaz, muitas das vezes esse é um problema que eu aponto ao Sporting já desde a época passada, a tal ineficácia ofensiva que a equipa em muitos jogos tem e que muitas das vezes lhe custa caro, porque neste tipo de jogos defronta adversários de grande poderio e portanto se tu não és eficaz, e aconteceu isto na parte final deste jogo, és penalizado, porque a equipa nos primeiros 25 minutos até da segunda parte em Londres, a equipa soube sofrer. O Tottenham pressionou, mas também não criou assim grandes oportunidades. O Adan foi correspondendo com defesas também de grande categoria, a remates colocados e enquadrados na baliza, e ele faz defesas, correspondíssimo muito bem. Eu não gostei muito do Mateus Reis, outra vez, não é? Acho que o Mateus Reis este ano está a fazer uma época muito abaixo do seu nível, do que apresentou sobretudo na segunda parte da época passada. E o capitão voltou a entrar nesta equipa e é absolutamente crucial, é essencial termos o melhor Coates, a liderar aquela linha defensiva. É um jogador, é o capitão da equipa, é a voz do comando, da liderança. Se calhar ontem sem o Coates teríamos perdido este jogo, estou convencido disso. Porque depois não há Coates e depois não há Neto também, que é outro jogador que também tem esse perfil. Tirando esses dois, tu não tens um jogador com esse perfil. Os outros todos, ou porque são muito jovens, ou porque chegaram agora ao Sporting, e portanto tens um real problema ali na defesa, no eixo central, quando não tens Coates. Isso notou-se também muito, até no jogo com o Marseille em casa, quando o Coates acabou por ser substituído por lesão. E a equipa se ressentiu muito sem ter esse pilar no centro da defesa. Tirando isso, depois na segunda parte há um momento que eu também acho que é crucial para contar a história deste jogo e o empate final, que ia sendo derrota, que é as substituições. Eu acho que nas substituições o Ruben Amorim voltou a estar bastante mal, à exceção da entrada do Arthur Gomes. Todas as outras, do meu ponto de vista, não vieram trazer mais capacidade ao Sporting de ter a bola. Faltou, na minha opinião, este era um jogo que se calhar pedia a entrada do Sotiris para dar ali mais equilíbrio no meio campo e mais capacidade de recuperar bolas do que o Mateus Fernandes. Na minha opinião, é mais um 8 de criação do que propriamente um 8 ou seja, o Mateus Fernandes não tem as características do Mateus Nunes, com bola e sem bola, a atacar e a defender. E eu acho que falta ao Sporting um 8, também não é Morita, o maior Morita é mais um jogador da criação e construção. E ao Sporting, neste duplo pivô que joga no meio campo, porque nós não jogamos com médio defensivo como ficou o Porto, tem um Uribe e um Florentino que se destacam pela capacidade de recuperação de bola. O Sporting não tem esse 6, perdendo palhinha. O Ugarte faz isso, mas o Ugarte percebes que tem mais cultura de 8 do que de 6. Portanto, continua a faltar ao Sporting um destruidor de jogo adversário, no momento falta agressividade sobre o portador da bola adversário, porque o Tottenham na segunda parte, os jogadores passaram pelo meio campo de Sporting com muita facilidade. E acho que esse foi um problema que depois agravou-se com as substituições do Amorim, quando ele tira o Nuno Santos da esquerda e mete lá o Nazinho. E aí o Sporting tem ali 10 minutos de desnorte total. Defensivamente, aí já não tem só um problema de equilíbrio no meio campo, mas tem um problema de equilíbrio no jogo entre linhas. Entre a linha defensiva dos 3 centrais e a linha do meio campo. Porque às tantas tens ali 2 médios que já nem sequer tem o perfil de médio.
É um jogador que joga habitualmente noutras posições e que teve que ser chamado neste jogo para aquela posição. Tu às tantas tinhas a equipa muito distante, os jogadores uns dos outros, em termos de posicionais. E o Tottenham muitas das vezes entrava em jogo interior e jogo exterior, entrava com muita facilidade pelos três corredores, tinha sempre atenção à forma como a linha defensiva do Sporting estava equilibrada ou desequilibrada, atacava muito pelo exterior, pelos corredores, quer com o Perisic, que é um jogador muito forte no capítulo do cruzamento, quer à direita com o Ben Davies, acho que era o Davies, que à direita fazia aquelas incursões pelo corredor, explorava a profundidade, explorava a largura, um bocadinho como nós também fazemos com os nossos alas habitualmente, durante a temporada com o Nuno Santos, quando está bem fisicamente é à esquerda e o Porra à direita. São alas que dão muita largura e que dão muita profundidade. E quando nós soubemos colocar a bola nos corredores, o Tottenham teve muito mais dificuldade porque não se via os jogadores predispostos. Também o Tottenham é uma equipa que sem bola os jogadores não pressionam assim tanto. Deixam o adversário jogar mais com bola. Por exemplo, ao contrário do que temos aqui em Portugal, que é uma equipa como o Futebol Clube Porto, que nesse capítulo do jogo é uma equipa altamente pressionante quando não tem a bola. E se permitirem que o Futebol Porto seja pressionante fisicamente e os jogadores aguentarem esse lado físico durante o jogo, durante os momentos do jogo, e tiverem essa intensidade ao seu dispor, os jogadores de Futebol Porto são muito intensos e muito pressionantes. Por exemplo, o Tottenham, no momento da perda da bola, na reação à perda, o Tottenham não é uma equipa muito pressionante. Há equipas em Inglaterra. O Manchester City do Guardiola é muitíssimo mais pressionante na reação à perda. O Tottenham é uma equipa mais passiva. Na primeira parte isso ainda notou-se muito mais, por isso é que o Sporting muitas das vezes conseguia ter facilidade em esticar o seu jogo, mas sobretudo quando explorava o jogo exterior, e na primeira parte tivemos 2 ou 3 momentos em que explorámos o jogo interior também com muita capacidade. Temos jogadores que são muito fortes nesse capítulo, e temos extremos que são extremos no papel, parece que jogam mais descaídos nos corredores, mas jogam é uma ideia falsa, eles jogam muito por dentro e abrem os corredores para os laterais subirem e se projetarem. É muito assim o nosso jogo ofensivo no momento quando temos bola, ok? E muitas das vezes um dos médios, normalmente o médio que joga na posição 8, acontecia com o Mateus Nunes o ano passado, explorava também muito o espaço exterior, dava esse suporte aos laterais, aos alas, nos corredores, e muitas das vezes aparecia aí e criava movimentos de desequilíbrio nessa situação. O Morita este ano não é tanto um jogador com esse perfil, o Morita é mais um jogador de corredor central e que faz outras coisas com a bola diferentes. É um jogador com um perfil diferente do Mateus Nunes. Mas eu acho que o Sporting está a tentar adaptar-se também a estas novas características, que obviamente vão dar um futebol diferente. Com o Mateus Nunes tens um jogador mais potente, tens um jogador mais forte, até mais capaz de discutir os duelos corpo a corpo. Mesmo na reação à perda da bola, é um jogador com um perfil completamente diferente. O Morita é um jogador mais bola no pé, é um jogador com um perfil mais semelhante ao Daniel Bragança, não é? É um jogador com um perfil mais semelhante ao Daniel Bragança, mais bola no pé, mais qualidade técnica, mais capacidade de rodar o corpo, girar o corpo e posicionar-se para a frente, recebendo a bola de costas, mas um jogador mais posicional, não é um jogador tão móvel como conseguia ser o Mateus Nunes. E isso faz diferença depois na forma como nós desenvolvemos o nosso jogo. Por vezes não temos tanta criatividade. O ano passado tinhas mais criatividade com o Mateus Nunes, porque o Mateus Nunes era um jogador que dava grande mobilidade e os adversários muitas das vezes ficavam sem saber o que fazer. E quando pela frente tinha um jogador que era muito forte, e depois tinhas ao lado dele um João Palhinha que na posição 6 era um jogador fortíssimo a destruir o jogo e a destruir situações de transição rápida do adversário. Tu este ano perdeste jogadores com esse perfil, com essas características, e o jogo do meio campo é completamente diferente tendo um Morita e um Ugarte. O Ugarte, apesar de tudo, cumpre bem no papel de 6 e 8, que eu acho que ele faz um bocadinho uma transição entre uma coisa e outra, mas ele consegue desempenhar bem os dois papéis no campo, e isso notou-se ainda ontem com o Tottenham, porque ele é capaz de recuperar uma bola e rapidamente fazer um passe simples que desmarca um colega de equipa,
e que o coloca em boa posição para a equipa depois atacar, estar de frente para o jogo. E depois o Morita é um complemento, é um jogador que com bola tem outra capacidade na criatividade, com criatividade e na construção, na criação. E portanto, e acho que sim, e ele no meio campo a 3 no Santa Clara já evidenciava isso mesmo. Agora, se for pressionado por uma equipa adversária que saiba perceber o que é a função do Morita no campo, no jogo, e que o saiba pressionar rapidamente, caia logo em cima dele e não lhe permita fazer o passe, porque ele, sobretudo no capítulo do passe, é um jogador muito forte, muito capaz. Sobretudo que não permita que a bola chegue aos alas, porque se a bola chega aos alas, o Sporting neste momento está com 2 alas muitíssimo fortes. E 2 alas que estão neste momento em excelente forma. E dão um contributo importante à equipa, ao nível de gols e de assistências. O trabalho quer de Pedro Porro, quer de Nuno Santos é muito importante. E eu estou a voltar a sentir, outra vez aquilo que senti no ano do título, ou seja, 2 alas muito fortes na exploração do jogo exterior, 2 alas muito capazes de dar muita largura e profundidade à equipa, em termos de jogadas ofensivas, e isso cria nos adversários mais dúvida. E tendo o Nuno Santos, que se está a afirmar muito bem como ala esquerda, como tivemos o Nuno Mendes, e um Pedro Porro que parece estar a voltar aos níveis dessa primeira época, o Sporting torna-se no jogo exterior uma equipa muitíssimo mais perigosa, porque dali tu sabes que pode sair qualquer coisa. Um remate à baliza perigoso, porque são jogadores que têm uma capacidade de execução tremenda. Pode sair dali, basta ver-se um dos lances mais perigosos da segunda parte do Sporting, é o passe que o Artur Gomes mete no Porro. O Porro vai por ali fora naquelas diagonais que ele gosta muito de fazer de fora da grande área para dentro da grande área e desfere um pontapé colocadíssimo à baliza. Ele tem muito golo, é um jogador que tem muito golo neste tipo de situações e de iniciativas, mas ele também tem muita capacidade de servir os colegas dentro da área naquelas zonas. E tu tens 2 alas neste momento que estão muito que são muito importantes na colaboração para o jogo ofensivo da equipa, e são 2 jogadores que depois em suma são 2 jogadores que são muito fortes nessa característica que é a intensidade, a alma, a raça que a equipa precisa para se bater neste tipo de jogos, e são 2 jogadores que acrescentam muito, tanto que assim é que quando o Ruben Amorim tira o Porro à direita e mete um esgaio, é completamente diferente a postura da equipa no campo. Ou à esquerda, quando ele tirou o Nuno Santos, viu-se no Bessa e voltou-se a ver neste jogo em Londres, a equipa ressente-se, como aconteceu frente a este Tottenham, né? E a equipa sofreu muito ali quando ele mete o Nazinho, tira o Nuno Santos, porque perde esse tal jogador que tem essa capacidade de pressionar, que está sempre a mostrar os dentes aos adversários, um bocadinho aquilo como também faz o Otávio no Porto, para além de ser um bom jogador naquilo que é a sua função do campo e naquilo que é a função para a equipa coletivamente e individualmente, depois é também um jogador que é aquele jogador da raça, daquele jogador chato que está sempre em cima do adversário, é um jogador muito intenso que não vira a cara à luta, não dá uma bola por perdida. Eu acho que também nas equipas é muito importante que os grandes jogadores tenham essas características. Os jogadores, para além de serem muito bons, por exemplo, isso é uma coisa que eu nunca imagino que o Edwards alguma vez venha a fazer, por exemplo. Mas depois o Edwards compensa no quê? Na magia, na qualidade técnica, imprevisível num contra um, individualmente o Nuno Santos não consegue fazer isso, ter esse outro lado do jogo, mas o Edwards consegue. E, portanto, há um complemento dos jogadores nesse aspecto. Daí eu achar que pronto, é importante ter os jogadores, sobretudo no 11 titular, com estas várias características que apresentam essa capacidade de jogar e de ser preponderante, quer individualmente, quer coletivamente, porque na realidade esta equipa é uma equipa trabalhada por este mesmo treinador há quase 3 anos, está quase a fazer 3 anos desde que ele chegou ao Sporting, e ele já tem aqui uma base de jogadores que já percebem muito bem como depois integrar jogadores novos. Tens aqui um Coates, mesmo o próprio Paulinho,
é um jogador que já vem com algum crédito e alguma experiência, é um jogador também de muita confiança do seu treinador. Há aqui um Pote, há aqui um Nuno Santos, há aqui jogadores que depois têm essa característica, com Coates, que vão chegando jogadores novos e eles vão integrando nesta forma de jogar, neste contexto deste clube, que é um clube que está muito virado para a formação, como se sabe. Nós somos um clube de formador, um clube que forma jogadores e vende, e vai fazendo muito dinheiro, sobretudo, com base nisso. Basta recordar as vendas recentes. Bruno Fernandes, 55 milhões, não é um jogador da nossa formação, mas foi um jogador que nos deu muito dinheiro e que teve aqui 3 temporadas de grande nível e foi dos melhores jogadores que eu vi jogar no Sporting nos últimos 20 anos, à vontade. E depois o Mateus Nunes, 45 milhões, e ainda temos o Palhinha, 20 milhões. Portanto, o Sporting tem vendido também, sobretudo para o mercado inglês, jogadores de grande qualidade que forma e que os vê crescer aqui, e o Sporting é essencialmente um clube formador. Ponto. Faz dinheiro, muito dinheiro. Não é, o Sporting não está com uma situação mais estável financeiramente pelo dinheiro que consegue fazer na Liga dos Campeões. Não. O Sporting está muito mais estável financeiramente pelo dinheiro das vendas de jogadores de ativos importantes que temos e que valorizamos, quer sejam da nossa formação ou não, mas que cheguem aqui e deixem a sua marca. Essencialmente é por aí. Sim. Porque o Sporting tem essa característica de ser um clube formador, que tem uma boa formação, uma excelente academia com todas as condições para formar atletas de grande qualidade. E estamos a ver miúdos que estão a entrar e que estão, portanto, a ter as suas oportunidades, que estão-se a adaptar àquilo que é um ambiente numa equipa principal, que é um ambiente numa Champions, que é um ambiente numa equipa que luta por títulos. E é completamente diferente do que estás a jogar, obviamente, no Santa Clara, né? Como estava o Morita, ou num Famalicão, como estava a jogar o Pote. Chegas a este nível, tu primeiro tens que te adaptar a este nível, tens que te adaptar a este grupo, porque aqui já estás noutro nível, todas as semanas jogas 2 vezes por semana com alta pressão, e portanto é completamente diferente. Estamos a falar de uma equipa que pode estar na iminência de garantir um apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2 anos seguidos, e isto é a primeira vez que acontece na sua história, o que também revela o momento da equipa. Se bem que em termos globais este ano estamos muito mais bipolares do que o ano passado e há 2 anos, porque em termos internos temos sido uma equipa que tem falhado muitas das vezes, e mesmo nesta Champions também falhámos 2 vezes contra o mesmo adversário, em que fomos muito infantis e cometemos erros de puro amadorismo. Dito isto, salienta-se mais uma vez o tal aspecto para mim foi decisivo deste jogo, foi as entradas de Mateus Fernandes e de Nazim, 2 miúdos que acusaram muita pressão nos últimos 20 minutos do jogo, e que isso correspondeu ao Sporting acabar por empatar o jogo e perder sobretudo o equilíbrio defensivo que estava a ter até então. O Tottenham ia atacando, mas o Tottenham também estava a começar a ficar um bocadinho desesperado, não é, nos seus ataques, quando vi que não estava a ter grande capacidade para os jogadores individualmente do Tottenham ultrapassarem os jogadores individualmente do Sporting no jogo. No jogo corrido estavam com muita dificuldade, mesmo nos lances de bola parada tiveram 50 cantos e a maior parte deles não correram como os jogadores queriam, e aquilo às tantas estava a entrar no chip mental da cabeça dos jogadores. Eu achei que aí faltou ao Sporting, se calhar, fazer substituições que eram mais recomendáveis para o momento do jogo. Porque a partir do momento em que tu tens que perceber que estás a ganhar 1-0 em Londres contra o Tottenham, uma equipa poderosíssima, a equipa mais forte do grupo, portanto, não podes hesitar em momento algum, não podes inventar. Eu acho que ali houve um bocadinho de invenção do Amorim, para muitos que eu já ouvi por aí em podcasts e vídeos e não sei o quê. Acham que foi coragem, um ato de coragem do Amorim. Eu acho que foi quase um ato de loucura, que ia comprometer até o apuramento desta equipa nesta competição. Acho que foi 20 minutos numa Liga dos Campeões é muito tempo, e se ele fizesse isso aos 80 minutos era uma coisa, fazer isto aos 70 é completamente diferente. Há muito tempo ainda para jogar, e em 10 minutos o Tottenham pode perfeitamente fazer 2 golos e acabou. E aquela entrada do Nazinho ficava claramente marcada
como um falhanço total de Ruben Amorim. Eu entendo o lançamento de jovens no contexto da época passada num jogo com o Ajax em Amsterdão. Já estás apurado. Já vais a Holanda apurado, estás apurado, acabou-se. E eu entendia isto se tu jogasses assim com o Frankfurt para a semana, já tendo estado apurado, vencendo o Marseille em casa, vencendo ou empatando em Londres com o Tottenham, estando apurado, fazeres este tipo de situações. Promover este tipo de... Foi o que fizeste com o Ajax na época passada na Holanda, na última jornada da fase de grupos. Para mim faz todo o sentido aí. E num ambiente destes, num contexto de Champions, para eles irem começando a habituar, mas em que o resultado não interessa, não é relevante, porque tu já fizeste os pontos que precisavas contra as outras equipas para passares o grupo. Agora, não era o que se passava ontem. O Sporting ainda está num grupo muito disputado, em que pode terminar em primeiro do grupo, como pode terminar em quarto. E este tipo de mexidas, num jogo destes, pode ser fatal como o destino. E o Sporting podia ter entrado aqui na terceira derrota consecutiva da Liga dos Campeões, muito por culpa do treinador. Eu acho que ontem há muita responsabilidade do Ruben Amorim. Eu não acho que foi um ato de coragem, eu acho que foi um ato de loucura. Eu inclino mais para o lado do ato de loucura, porque o Sporting arriscou-se verdadeiramente a perder este jogo, com uma mexida que desequilibrou toda a estrutura defensiva da equipa, obrigou inclusive o Coates a estar muito mais intranquilo no centro, no meio, obrigou o Inácio a fazer outro tipo de movimentos durante a parte final do jogo de compensação, porque o Nazinho quase sempre estava fora de posição naquela ponta final e havia sempre muito espaço para o Bryan Gil entrar por ali à vontade do freguês. O Bryan Gil e o outro que entrou depois na segunda parte do Tottenham, que também foi um bom complemento ofensivo à equipa, que foi o Emerson, que já tinha estado até bastante bem aqui no jogo em Alvalade da primeira volta. E portanto, resumindo, o golo do Kane, na minha opinião, é bem anulado. Não vou aqui andar aqui a alimentar discussões de... Eu não gosto de andar aqui a alimentar discussões de VARs e de arbitragens. Sobretudo quando não fazem sentido, não tem nexo. Para mim, não há grande discussão. E a tecnologia da linha de golo, nem a tecnologia do VAR, numa Champions League vão errar. E portanto, aquilo são máquinas que estão a decidir, são máquinas que metem as linhas, que percebem, que analisam todos os pormenores ao detalhe. Portanto, para mim nem há discussão possível. Depois aquela reação no final, quer dos adeptos do Tottenham, quer do seu treinador, é absolutamente lamentável. É uma postura de falta de respeito para com também a equipa adversária, que é tremenda, uma falta de respeito tremenda também para com a equipa de arbitragem, e acabou por ser expulso, e muito bem, porque ele tem uma reação que não é admissível, sobretudo na alta roda da Liga dos Campeões. Um treinador não pode ter uma reação destas, tipo a Sérgio Conceição. Isto é a Liga dos Campeões, os treinadores não podem fazer aquilo que querem, independentemente do estatuto que têm. Ponto final, parágrafo. Portanto, o treinador cedeu-se claramente num lance em que não tem razões para se ceder, porque ele provavelmente depois mais tarde viu as imagens e vai perceber que o fora de jogo é bem assinalado. Há regras na FIFA e na UEFA, ao nível das arbitragens, que é preciso cumprir. As regras é preciso segui-las, independentemente do resultado não nos correr bem. Ninguém do Tottenham tem a culpa que a equipa tenha sido incompetente nos jogos fora de casa. O problema não foi o jogo em casa com o Sporting, porque eles já na primeira volta e perderam em Alvalade, e portanto ainda foram mais incompetentes e mais incapazes. O problema foi, por exemplo, na Alemanha empatarem 0-0 e perderem mais 2 pontos, porque se não fosse isso o Tottenham já estaria apurado por esta altura e não estaria com o credo na boca para ir jogar a Marselha, obrigado quase a ganhar para poder passar este grupo. Há muita responsabilidade do António Conte nesses outros jogos, porque o Sporting nos 2 jogos demonstrou foi muito competente e foi muito capaz de disputar o jogo com o Tottenham. E é preciso dizer outra coisa importante: o Sporting neste jogo em Londres, se calhar até teve melhores oportunidades de golo do que teve no jogo em Alvalade. Teve melhores oportunidades de golo neste jogo em Londres com o Tottenham do que teve em Alvalade. Se calhar não estarei muito longe da verdade se eu disser isto. E se juntarmos os 2 jogos, vejam quantas defesas importantes fez o Lloris. Atenção, quantas defesas importantes fez o Lloris. Este jogo ontem,
aliás, na quarta-feira, o Sporting criou muitas chances. Muitas chances. O Tottenham também criou, sobretudo na segunda parte. Mas o primeiro remate que o Tottenham faz à baliza é aos 38 minutos na primeira parte. Quer dizer, quer-se dizer. Não é? Vamos lá ver isto com atenção. O Tottenham nunca na vida merecia vencer este jogo. Se formos justos. O Sporting podia ter facilmente ter-se colocado a ganhar 2-0, 3-0, a explorar as situações de contragolpe e transição rápida. E na segunda parte eu acho que nos faltou ter mais bola e nos momentos ainda da recuperação da bola, muito saber lançar esses momentos do jogo e saber lançar mais o pânico na defesa do Tottenham. Porque eu percebi desde o gol do Edwards que eles estavam intranquilos na defesa. Estavam intranquilos. Eles queriam a bola longe daquelas zonas. E nós não soubemos ter bola na segunda parte. O cansaço apoderou-se da equipa, porque nós podíamos ter conseguido promover e provocar muito mais situações de contragolpe. Aquilo um bocadinho que fez o Newcastle, que ganhou lá 2-1, que poderia ter permitido chegar ao segundo gol. Para além dos lances que criámos, e aquelas duas bolas do Nazinho em especial, que aquilo foi o pânico na defesa do Tottenham, nós podíamos ter promovido outro tipo de lances na segunda parte, sobretudo naqueles primeiros 20 minutos em que o Tottenham foi mais pressionante. O Tottenham foi com tudo para a frente na segunda parte e nós, em contra-ataque, podíamos ter colocado uma pedra sobre o jogo com 2-0. E é aí que eu acho que falta a este Sporting, numa Champions, e já nem falo no campeonato, ser essa equipa mortífera, ok? Para depois não sofrer tanto defensivamente, porque a equipa acaba os jogos a sofrer tanto defensivamente. Já nos Açores com o Santa Clara foi um bocadinho um jogo assim, porque tu não matas o jogo. Nos Açores tens duas situações claras do Edwards que tens que matar o Santa Clara. 2-0, 3-0, acabou-se o jogo. Acabou-se a história daquele jogo. E eu acho que a equipa em Portugal que faz melhor isso é o Futebol Clube do Porto, que é despachar o adversário o mais rápido possível, criar 5, 6 oportunidades de marcar 4, 5. Acabou-se o jogo. Não tem história aquele jogo. Veja-se o Porto em Portimão. 2-0, 3-0, acabou-se o jogo. A partir daqui o Portimonense não faz mais nada. Pode marcar um gol, mas já não vai mudar nada. E o Sporting falta isso. Ok? Por acaso neste jogo tivemos com o Casa Pia, mas foram ali 15 minutos. Não temos isto com consistência, não temos isto com regularidade, com frequência. Temos assim 15 minutos num jogo, meia hora de outro. Falta mais isto. É abafar o adversário e no nosso momento de superioridade no jogo fazer 2, 3 golos e nós podíamos ter aproveitado o momento em que chegamos ao gol com o Edwards. Tu parece que te retrais, baixas outra vez linhas em vez de ir para cima, porque estavas claramente melhor do que eles. Com bola, na capacidade de recuperação, na agressividade, na intensidade que estavas a meter no jogo, podias ter promovido o 2-0. Com 2-0 fora, num jogo destes, é muito mais confortável do que um 0. Porque 2-0 permite, sofremos um gol numa bola parada, mas continuamos à frente. Foi o que aconteceu com o Newcastle, no último jogo da Premier. Primeiro temos que atacar aqui, não ter receio, ir para cima deles, pressionar alto. O Sporting tem outro problema, esta equipa do Amorim, é não pressionar alto. Nós não fazemos pressão alta, isso muitas das vezes condiciona o nosso jogo, porque depois a recuperação quando a fazemos é em zonas baixas, em que temos que voltar novamente aos processos, bola para um lado, bola para o outro, muitas das vezes é bola no central diretamente nos alas, e o Porto muitas das vezes goleia os adversários porque pressiona alto, recupera a bola perto da área adversária. Nós nunca fazemos isso, muito raramente. E acho que esse é um problema, eu acho que isso é uma coisa que o Ruben Amorim tem que afinar nesta equipa. Esse aspecto do jogo, que é o aspecto da pressão alta. Roubar mais bolas ao adversário em zonas mais avançadas. Porque isso depois até permite que os médios estejam um pouco mais serenos, mais tranquilos durante o jogo. Se a linha avançada, o problema é que na linha avançada tens o Pote e o Trincão que pressionam muito pouco. E portanto muitas vezes os adversários vão por ali fora, passam a tua primeira linha avançada com facilidade imensa e depois é quase sempre os dois médios que têm que estar em grande forma para conseguirem parar a equipa adversária. Mas se a equipa adversária ataca com 3 médios, cria sempre ali movimentos de superioridade. E nós temos aí um problema, sobretudo em grandes jogos, nestes jogos que se faz a diferença. Não é? Como é que o Benfica foi ao Dragão a equilibrar o jogo com o Porto? Colocando 3 médios, o Aursnes a jogar ao lado do Enzo e do Florentino.
E é completamente diferente. O equilíbrio da equipa. Não tens tanta gente para a frente. Mas tu vais ter os teus momentos em que vais atacar num jogo destes também. Mas fundamentalmente tu tens que ter equilíbrio. Tens que perceber qual é que é o ponto forte do Porto. Forte do Porto é meio campo. Uribe, Otávio, movimento, o Eustáquio. O Benfica equilibrou com 3 médios. O Amorim nunca consegue fazer isso. O adversário está por cima na segunda parte. Ele não consegue pôr mais um médio. Um Rochinha, um Sotiris, para dar ali equilíbrio à equipa no meio. E tu, às tantas, estás sempre com a equipa desequilibrada. Porque ele está sempre agarrado ao mesmo sistema tático. Isso, nos grandes jogos, tem feito sempre a diferença. E o Sporting não ganha um jogo dos grandes jogos. À exceção do jogo com o Tottenham. Em casa. Com o Braga não ganhastes, com o Porto não ganhastes, com o Tottenham agora em Londres não ganhastes. Porquê? Porque falta-te sempre um pormenor qualquer. Falta-te sempre... Falta ao treinador ganhar coragem para alterar taticamente a equipa. Quando assim é preciso, estás a sofrer, mete mais um médio, fecha ali o espaço no corredor central. Epá, é simples. O Benfica foi ganhar ao Dragão assim. Fechou o espaço do corredor central com a opção Orsens. E o Sérgio Conceição não se preparou para a opção Frederic. Ele fechou ali no trio. Ele nunca pensou que jogasse Frederic e o Florentino. E isso surpreendeu claramente a equipa do Porto. Porque o Benfica fechou e equilibrou ali na zona do meio campo. E bloqueou desde logo o Uribe, bloqueou muito o Otávio, e a equipa do Porto teve muita dificuldade. Depois. E este tipo de opções que eu acho que falta muitas das vezes tomar ao Ruben Amorim. Estamos a ver que estamos desequilibrados na zona do meio campo. Tira um avançado, por exemplo, um Trincão que não está a acrescentar nada ao jogo, e mete um médio. Para dar mais consistência ali à zona do meio campo. Para equilibrar mais, até com as forças do adversário. Mas muitas vezes falta-nos isto. Agora, de resto foi um excelente resultado. Depois é preciso olhar para o outro lado do jogo, frente ao terceiro classificado da Primeira Liga, e que em casa só o Newcastle foi lá ganhar esta temporada, na casa do Tottenham. Portanto, aquilo é uma fortaleza para eles, e é uma equipa habituada a uma Primeira Liga. Os outros dois adversários do nosso grupo foram lá perder facilmente, quer Marselha, quer Frankfurt, facilmente. Não conseguiram ter a capacidade que o Sporting teve para discutir um jogo com o Tottenham em Londres da maneira como nós fizemos. Nem pensar nisso é bom. E por isso daí eu dizer que o Sporting é a melhor equipa do grupo a par do Tottenham. É as melhores equipas deste grupo especificamente. Por aquilo que jogam e pela forma como eles sabem condicionar. Porque eu não me vou pegar aos jogos com o Marselha, porque os jogos com o Marselha são coisas que são perfeitos acidentes. Eu nunca saberia o que é que iria acontecer num jogo Sporting-Marselha com o Sporting 11 contra 11. Ok? Muito menos com 2 expulsões. Claro que aí o Marselha ganha este jogo, o próximo, o outro. Vai ganhar todos os jogos que jogar com o Sporting com 9 ou 10 unidades. Vai ganhar todos os jogos. Agora, 11 contra 11, eu tenho quase a certeza que o Sporting não perderia nenhum dos 2 jogos com o Marselha. Quase a certeza. Porque somos muito melhor a equipa. Não há comparação possível. E os 2 jogos deles com o Frankfurt mostram isso mesmo. Uma equipa que não tem estaleca, não tem capacidade. E isto para mim é muito claro. Quer dizer, dito isto, foi um resultado positivo, que nos dá alguma animação, sobretudo quando comparados com a semana muitíssimo complicada que tivemos a semana passada, depois daquela derrota com o Varzim e da derrota em casa com o Marselha, da forma como foi. Voltámos a recuperar alguns jogadores dos mais importantes da equipa, Santos Justo, Coates e o Porro, e as diferenças são gigantescas. O plantel este ano tem desníveis que são brutais. Está na cara, é notório. Tens segundas linhas muito de um baixo perfil, de um baixo nível e de um nível rasteiro. Isto em alta competição paga-se caro quando tu formas um plantel. Quando tu preparas um plantel de baixo custo e em que fazes desinvestimento em vez de fazeres investimento, é natural que, à medida que as épocas vão andando para a frente, a equipa vai ficando mais fraca. E acho que isso é notório este ano, sobretudo ao nível de segundas linhas.
Tu continuas a ter um 11 base fortíssimo, do meu ponto de vista, que se bate com qualquer equipa, seja cá dentro ou lá fora, mas depois tens, quando é preciso ir ao jogo de bancos, Porto e Benfica dão 10-0. E eu também não acho que Porto e Benfica tenham bancos extraordinários, não acho. Noutros anos, noutros tempos, o Benfica e o Porto tiveram plantéis muito superiores aos que têm hoje, claramente. E quando eu digo noutros tempos, não é há 40 anos atrás, ou há 50, no tempo da televisão a preto e branco, estou a dizer há 10 anos. Porto e Benfica tinham plantéis muito superiores ao que têm hoje. O Porto do Lopetegui, que se calhar aí esse Porto com o Conceição tinha feito muito mais do que fez. O Porto do Lopetegui tinha muito melhores jogadores que o Porto de hoje em dia. A diferença é que o treinador muitas das vezes faz a diferença numa equipa. Olha o Ajax este ano e o Ajax o ano passado com o Ten Hag. Os treinadores são muito importantes nas equipas. E o exemplo disso também um bom exemplo disso é o Sporting, com o Ruben Amorim, que está prestes a chegar aos oitavos de final pela segunda vez, pela terceira vez na sua história, pela segunda vez em 2 anos seguidos, que foi campeão nacional com este treinador. E o que era o Sporting com os 10 treinadores anteriores que teve. Portanto, agora, o Jorge Jesus teve muito melhores plantéis do que tem o Ruben Amorim. Mas é que nem se compara. Nem se compara. E eu imagino-me sempre o que é que teria sido aquele plantel do Jesus em 15-16 com este Amorim. A pegar naquela equipa. Pá. Não é? E fica sempre essa dúvida no ar. O que é que esta equipa poderia ter feito? Já podia ter sido campeão muito mais vezes do que aquilo que foi até hoje. E não esperava 19 anos para ser campeão. Dito isto, saudações leoninas a todos. Sábado temos aí um importante jogo em Aroca, um campo difícil, uma equipa que tem estado em fase também de recuperação, retoma. Só teve um jogo em casa com o Braga esta época que foi desastroso e que levou uma goleada. De resto, a equipa do Aroca tem sido até muito competitiva, sobretudo nos jogos em casa. Basta recordar, ainda agora deram um chapa 3 ou o que é que foi, ou 4 ou Famalicão em casa. Até uma equipa vai ser um jogo difícil, mas eu tenho a total confiança em mais 3 pontos para continuarmos na perseguição neste momento às 3 equipas que estão à nossa frente, portanto Porto, Benfica e Braga, sendo que Porto e Braga estão à distância de 3 pontos e, portanto, o campeonato já estivemos muito pior, já tivemos a 9 pontos do segundo lugar, neste momento estás a 3, por isso quer dizer que também no campeonato estás em recuperação e já tiveste alguns dos jogos mais difíceis da Liga e, portanto, a partir daqui só pode ser melhor e eu estou confiante numa vitória e depois terça-feira encher Alvalade para esmagar os alemães e para mostrar que somos muito superiores e carimbar o passaporte para os oitavos de final. Bom até seria ganhando o grupo, isso seria fantástico. Portanto, muito obrigado a todos por mais este belo vídeo de rescaldo desse Tottenham Sporting, um excelente resultado depois de uma boa vitória na segunda parte em casa com o Casa Pia para o campeonato, e portanto estamos outra vez a ganhar aqui uma fase, uma embalagem, uma confiança diferente que nos está a permitir ter outra capacidade na discussão dos jogos. Muito obrigado e uma boa noite.